Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao canal Uivo da Meia-Noite. Hoje vou contar o relato de um ouvinte que prefere não se identificar, mas que me autorizou a compartilhar sua história com vocês. Por respeito ao anonimato dele, vamos chamá-lo de Ronaldo. Esse relato aconteceu no sertão de Alagoas, mais precisamente na zona rural de Água Branca, um município marcado pelo silêncio das noites longas e pelas histórias antigas que correm entre os moradores. Mas essa aqui, segundo Ronaldo, é diferente de tudo que ele já ouviu. Me mudei para a zona rural de Água Branca no fim de fevereiro de 2011, com minha esposa e nossos 2 filhos. Estávamos buscando tranquilidade, longe da correria da cidade, e conseguimos comprar um pequeno sítio que estava abandonado havia uns 3 anos. A casa era simples, de alvenaria, com telhado de barro e só 2 cômodos, a cozinha e o quarto principal. Aos fundos, tinha uma pequena edícula velha que meu filho mais novo, o Elias, logo adotou como esconderijo durante as brincadeiras. O terreno era largo, com os pés de goiaba, uma cisterna funda e um cercado caindo aos pedaços. A primeira semana foi só arrumação. Limpeza, conserto de portas, revisão no encanamento. Tudo dentro do esperado. Só que, na terceira noite, algo começou a me incomodar. Era como se alguém estivesse caminhando nas folhas secas do quintal, bem devagar. Um som arrastado, contínuo, que aparecia sempre depois das 10 da noite, quando o vento diminuía e a mata ao redor da propriedade mergulhava num silêncio absoluto. No começo, achei que fosse algum animal. Talvez um tatu ou um cachorro do mato. Mas o som era diferente. Era como se fossem passos pesados, lentos, e às vezes pareciam se aproximar da janela da cozinha. Numa dessas noites, abri a janela devagar, com a mão no facão. Não vi nada. Só o quintal coberto de folhas e a neblina que começava a se formar perto do capim alto, onde o terreno descia pro riacho. Aos poucos, fui me acostumando com esses barulhos. Até minha esposa disse que podia ser coisa da minha cabeça, que eu estava estressado com a mudança. Mas aí vieram os uivos. Na primeira vez que escutei, era por volta das 2 da manhã. Um som distante, mas agudo, longo. Veio de dentro da mata. Achei estranho, porque não era uivo de cachorro. Tinha um quê de dor, de raiva, sei lá. Minha espinha gelou na hora. Comecei a dormir com a espingarda de pressão ao lado da cama. Nem era uma arma de verdade, mas me dava uma sensação de segurança. E mesmo assim, toda noite, eu me levantava e dava uma olhada pela janela. Até que, numa sexta-feira de lua quase cheia, vi algo que me deixou paralisado. Era uma figura encostada no cercado dos fundos. Grande, muito maior que um homem comum. Peluda. Tinha os braços pendendo para os lados, e a cabeça parecia alongada, com 2 orelhas pontudas e curvadas para trás. Não consegui ver o rosto, só os olhos. 2 pontos amarelos que refletiam a pouca luz do luar. Fiquei parado, com a respiração presa, tentando entender o que estava vendo. Por um instante, achei que fosse um bode em pé, ou alguma ilusão de ótica. Mas aquilo me olhava. Não se mexia, não rosnava, não andava. Só olhava, como se soubesse que eu estava atrás da janela. Fechei a janela devagar e me sentei na beirada da cama, tentando raciocinar. Não consegui dormir naquela noite. Na manhã seguinte, fui até o cercado. O mato estava pisado, e tinha marcas no barro, como de pés grandes e fundos. Mas não eram pegadas normais. Tinham 4 dedos, com algo que parecia garras no fim. Tirei foto com meu celular velho da época, mas a qualidade era tão ruim que ninguém acreditaria em mim. Elias, meu filho, começou a acordar reclamando de pesadelos. Dizia que via uma coisa na janela da edícula. Um bicho com cara de gente, mas que ficava agachado, foi como ele descreveu. Eu e minha esposa nos entreolhamos na hora. Não falamos nada para não assustar as crianças, mas eu já estava convencido, tinha alguma coisa ali fora. E não era deste mundo. A partir daquela noite, as coisas ficaram mais frequentes. Quase todo dia, por volta das 2 ou 3 da madrugada, eu ouvia o mesmo som, o caminhar no mato seco, o leve arranhar na parede da casa, e, às vezes, aquele uivo vindo de longe, mas nem tão longe quanto antes. Minha esposa começou a reclamar que não estava conseguindo dormir direito. Disse que sentia como se estivesse sendo observada. Até aí, ela ainda tentava racionalizar, achando que era tudo fruto da mudança, do cansaço, do ambiente novo. Mas isso durou pouco. Numa terça-feira, por volta das 6 da manhã, encontramos uma das galinhas morta atrás da casa. O pescoço estava torcido, mas o estranho mesmo era o sangue, não tinha uma gota.
Nem marcas de mordida. Parecia que a ave tinha sido drenada. Foi aí que decidi visitar o seu Benício, nosso vizinho mais próximo, que morava a uns 600 metros dali, numa propriedade mais antiga ainda. Seu Benício era um senhor já nos seus 70 anos, mas com aquele ar sério e meio desconfiado, típico de quem cresceu no sertão. Quando contei o que estava acontecendo, ele não riu, nem duvidou. Pelo contrário. Ele me olhou com os olhos semicerrados, passou a mão devagar na barba e disse: "Você viu os olhos dele, né?" Naquele instante, senti minha pele arrepiar dos pés à cabeça. "Vi", respondi, num fio de voz. Ele assentiu, como quem confirma uma suspeita antiga. "Tem coisa que a gente só acredita quando vê. Mas aqui nessa região, já teve gente que sumiu no mato. Outros que ficaram doentes. Isso que você tá lidando, não é bicho comum, não." Perguntei se ele sabia o que era. Ele demorou a responder, mas disse: "Tem quem chame de lobisomem. Outros dizem que é encosto de gente ruim, alma amaldiçoada. Só sei que, quando ele escolhe um lugar para aparecer, ele volta mais vezes. Como se gostasse do cheiro da gente." Antes de me despedir, ele me mostrou algo. Ergueu a manga da camisa e revelou uma marca funda no antebraço. Parecia uma mordida, mas velha, mal cicatrizada. Disse que aquilo foi há mais de 20 anos, quando era jovem, e tentou seguir uns rastros parecidos no mato. Nunca mais dormiu do mesmo jeito desde aquele dia. Voltei para casa com um nó na garganta. Minha cabeça girava. Naquela noite, tranquei a casa inteira, tranquei até a edícula, onde Elias gostava de brincar. Reforcei as janelas com pedaços de madeira e dormi com a espingarda na mão. Mas, como se soubesse que estávamos nos preparando, ele apareceu mais perto. Por volta das 3 da manhã, acordei com um som que não dava para confundir, um rosnado baixo, quase abafado, do lado de fora da janela do quarto. Levantei num pulo, tremendo. Minha esposa segurou meu braço e me pediu para não ir. Mas eu fui até a janela, devagar, e levantei um pedaço da madeira que estava cobrindo o vidro. Os olhos estavam lá de novo. Só que dessa vez, a criatura estava colada na janela. Encostada. Os olhos amarelados pareciam atravessar minha alma. E eu vi os dentes. Grandes, finos, como de cão, mas mais longos. A respiração dele embaçava o vidro, e eu sentia um cheiro estranho. Ferro, terra molhada e algo podre. Tentei levantar a espingarda, mas meu braço travou. O medo era tanto que mal conseguia me mexer. A criatura ficou ali por alguns segundos, segundos que pareceram horas, e então sumiu na escuridão. Na manhã seguinte, encontramos pegadas no barro da lateral da casa. Pegadas impossíveis de ignorar. 3 dedos largos, com marcas de garras no fim. Mediam quase o dobro do meu pé. Tirei fotos, claro. Mas, como sempre, ninguém acreditaria vendo aquilo. Minha esposa, que até então tentava manter a calma, entrou em pânico. Queria ir embora. Elias parou de falar por 2 dias, ficou trancado no quarto, pálido. E o pior de tudo foi que o rosto da criatura apareceu nos desenhos que minha filha menor fez com lápis de cor. Ela disse que o bicho queria entrar pela janela e que ele sussurrava quando estava perto. Foi aí que entendi, não era só comigo. Ele estava assombrando a casa inteira. A casa ficou em silêncio por uns 2 dias. Nenhum uivo, nenhuma pegada, nenhuma sombra na janela. Foi o suficiente para minha esposa tentar retomar a rotina e até cogitar que tudo havia sido apenas um delírio coletivo causado pelo medo e pelo isolamento. Mas eu sabia. Sabia que aquilo ainda não tinha terminado. Na sexta-feira da mesma semana, decidimos dormir todos no mesmo quarto. Arrastamos o colchão das crianças pro nosso quarto e trancamos tudo com o máximo de cuidado. Elias, meu filho mais velho, se recusava a dormir. Ficava de olhos abertos, encarando a porta como se soubesse que algo viria por ela. E veio. Era por volta de 2:30 da madrugada. O vento mudou. Um cheiro forte, de enxofre e ferrugem, invadiu a casa, como se tivesse entrado pelas frestas. As galinhas começaram a fazer um barulho estranho lá fora. Não era cacarejo de susto, era quase um gemido, abafado, como se estivessem sendo sufocadas. Me levantei e fui até a sala, espingarda em punho. Não acendi nenhuma luz. A única claridade vinha da lua cheia, atravessando a janela parcialmente coberta com tábuas. Foi aí que ouvi a porta dos fundos render lentamente, como se estivesse sendo forçada. Fiquei paralisado. O trinco da porta se moveu sozinho, como se alguém, ou alguma coisa, estivesse tentando abrir com cuidado. Minha esposa segurava as crianças no quarto. Sussurrei para ela não sair por nada,
A porta se abriu. Primeiro, uma mão, grande, peluda, com garras compridas, segurou o batente como se testasse a entrada. Depois, o que vi me gelou os ossos, o rosto da criatura apareceu na fresta da porta. Era como um lobo, mas com traços quase humanos. Tinha testa larga, o focinho proeminente, os dentes à mostra, e os olhos. Aqueles olhos brilhavam em dourado, como brasas. Atirei. O estampido da espingarda quebrou o silêncio da noite. Ouvi um urro, não um grito de dor, mas um rugido de raiva. A criatura recuou, mas não fugiu. Vi sua silhueta dar meia volta no terreiro, e o barulho das patas ecoou pela lateral da casa. Ele estava rondando. Corri para o quarto, tranquei a porta e empurrei a cômoda contra ela. As crianças choravam. Minha esposa rezava baixinho. E então, do lado de fora, ouvimos o uivo. Aquele som estridente, gutural, que parecia vir do fundo da terra. Não era um lobo comum. Era mais profundo, mais carregado, como se trouxesse dor e raiva misturadas. O som ecoou por toda a propriedade. Depois disso, o silêncio. Esperamos amanhecer trancados, sem dormir, ouvindo qualquer som, qualquer passo. Quando o dia finalmente clareou, saí com cautela. Havia sangue na porta dos fundos, e pegadas espalhadas até a cerca. Mas, além disso, nada. Nenhum sinal da criatura, nem de corpos, nem de rastros frescos. Naquela tarde, arrumamos tudo e fomos embora. Deixamos a casa como estava. Nunca mais voltei lá. Com o tempo, começamos a tentar esquecer. Mudamos para uma cidade próxima. As crianças levaram anos até dormir sozinhas. Elias até hoje não gosta de ficar perto de janelas à noite. E eu não durmo sem ter uma arma por perto. Só anos depois, conversando com um morador antigo de Água Branca, ouvi uma história parecida. Uma família que abandonou a propriedade nos anos 80. Mesma região, mesmo tipo de relatos. E o mesmo olhar, o olhar na janela. Não sei o que era aquilo. Não sei se era uma maldição antiga, uma criatura perdida ou algo pior. Mas sei o que vi. E sei que está lá, esperando, rondando, uivando, nas noites em que a lua cheia aparece forte no céu do sertão. Se você tem um relato como este, compartilhe nos comentários ou envie para o canal. Boa noite, e cuidado com as janelas durante a madrugada, especialmente quando o vento mudar.